Paz em Jesus, mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus, hoje lendo o Êxodo, capítulo 26, o tabernáculo. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de púrpura violeta, púrpura, escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão juntas uma à outra, e as 5 outras igualmente. Na orla da cortina, que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina, que remata o segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina e 50 para a extremidade da outra cortina, do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás 2 cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de peles de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 côvados, a sua largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas e 6 de outra parte, estando a sexta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços na orla de cada uma das 2 cortinas que estão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze que introduzirá nos laços, e ajuntarás assim a tenda de modo que ela forme uma só peça. E como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o resto que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo, e o côvado excedente de 2 lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua terá 2 encaixes unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tábuas para o lado meridional ao sul. Porás sobre essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua, para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, farás 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo na primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Haverá, pois, 8 tábuas com seus suportes de prata em número de 16, 2 sobre cada tábua. Farás depois 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as tábuas que estão do lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas, e por-lhe-ás argolas de ouro por onde passarão as travessas, que recobrirás também de ouro. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados
querubins. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com pregos de ouro, sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu servirá para separar o santo dos santos. É no santo dos santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Porás a mesa diante do véu e o candelabro defronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado norte. Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, artisticamente bordado. E farás para suspender aí esse véu 5 colunas de acácia recobertas de ouro, unidas de colchetes de ouro, e para essas colunas fundirás 5 pedestais de bronze. Agora, você pode me perguntar, por que eu li tudo isso aqui? O que tem a ver? Essa é a nossa reflexão. Este texto, ele é um texto, capítulo 26 de Êxodo. Muito importante, como toda a palavra de Deus é importante. Neste texto aqui está toda a vida dos israelitas e nossa também. Porque Jesus, através deste texto, neste texto, ele já está falando. É Deus que fala, mas Jesus já estava aqui. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são uma só pessoa. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui também falando tudo isso e Deus está falando tudo isso. Aqui está falando para as tribos de Israel. Jesus, ele é o novo tabernáculo. O tabernáculo não é templo. O tabernáculo era uma tenda formada, né, com todas as coisas. Aqui está todo o resumo da criação e do trabalho do homem. Desde as pedras, a pele de golfinho, farás para, versículo 14, farás para a tenda uma cobertura de pele de carneiro. Depois tem aqui uma parte que fala de peles de golfinho, por isso que eu li, né? Tem aqui, farás também uma cobertura com peles de golfinho. Aqui tem 40, que simboliza os 40 anos do deserto, os 40 dias que Jesus ficou, que jejuou, os 40 dias que... Isto, são 40 dias que Jesus ficou, os mais importantes, né? Os 40 dias da caminhada, que Jesus ele ficou os 40 dias jejuando para se purificar da caminhada, né? Para ele, os 40 dias que ele ficou jejuando, cada dia que ele ficou jejuando simbolizava renunciar a toda a teimosia, tudo de errado que o povo fez, né? Porque ele se fez pecado. Cada ato, quando Jesus jejuou, ele estava se fazendo como juiz. Ele ia se fazer pecado para o povo, né? Pelo povo, mas lá em cima ele ia cobrar tudo isso. Quem é redimido pela palavra de Jesus, pelo batismo de Jesus e pelo Evangelho, não terá isso para pagar, né? Que nós acreditamos. Depois ele vai cobrar. Ele já começou, ele se jejuou, né? Fez penitência em honra, em nome dos 40 anos do deserto. Então, ele não participou das teimosias do deserto, né? Ele estava em cada passagem do Evangelho, que ele estava lá no deserto junto com o povo, em cada passagem ele avisava e admoestava. Por isso que ele jejuou. O jejum ele tem esse simbolismo, é se desapegar de todo o erro que foi cometido naquele tempo. E também isso tem extensão para todos nós, né? Porque a maldição é ser povo de Deus, do deserto. A maldição que quem
carrega consigo de não aceitar Jesus como Salvador é ser semelhante ao povo desobediente na caminhada do deserto. Então, todos esses trechos aqui, cortina 7, né, 6 simboliza a última obra, Jesus. Quando esse aqui dobrado, 11 simboliza os 11 discípulos fiéis a Jesus. Aqui também já tem a traição de Judas. Tudo isso aqui no começo já estava falando do fim. Aqui tem os 11, né, as 11 cortinas. Simboliza os 11 apóstolos restantes, os mais fiéis, porque Judas até o final renegou a Jesus, né? Pedro renegou a Jesus, porém ele se redimiu. Ele está aqui juntamente com Jesus. Não farás parte comigo na mesa sagrada dos apóstolos. Ele falou: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Então, esse sexto pano dobrado, ele é Jesus fazendo parte com Pedro. Simboliza a ressurreição de Jesus. Pedro, através de sua morte, ele levou consigo, né? Ele salvou consigo Pedro, apesar de todos os pecados, porque Pedro era pecador, né? Pedro era muito pecador também, até o ponto de renunciar a Jesus. Mas como na ceia do lava-pés, Jesus, como ele é Deus, ele já sempre querendo salvar a todos, principalmente os discípulos, porque estavam junto com ele, através do ato de lavar o pé e de Pedro fazer parte com Jesus, ele está juntamente com Pedro suplantando essa parte aqui das cortinas dobradas, da sexta cortina dobrada. Simboliza a ressurreição de Jesus, o dia que os discípulos Pedro, João e as mulheres foram ao túmulo para ver Jesus. O altar aqui simboliza também Jesus através do altar, né? Aqui está falando de uma mesa, Jesus simboliza isso também. Jesus é o novo altar, Jesus é o novo tabernáculo. Nós nos congregamos para celebrar a vitória e a glória de Jesus, porém, nós temos que pedir para cada vez que comungamos o corpo de Jesus, sermos um com ele, fazer parte com ele, como ele fez com Pedro. Só assim nós não estaremos na maldição, porque Jesus, ele veio em 4.000 anos. Quando Jesus veio ao mundo, fazia 4.000 anos que o mundo tinha sido criado. Porém, nesse ato de Jesus, de ressuscitar e dobrar o linho, ele deu um pulo, deu um salto para o 6º ano. E nós, se não cremos em Jesus, ficaremos até a destruição. Jesus, com sua morte e ressurreição, ele deu um salto e, nos salvando, ele se fez os 6.000 anos, saltou para os 6.000 anos. E nós, em Jesus e seguindo Jesus, estaremos com ele na reta da caminhada final. Por isso que Jesus disse que é o caminho, a verdade, a vida. Quem vai no caminho de Jesus está nele, inserido nele, e ele irá nos impulsionar para a pátria celeste, onde diz aqui, né, falando aqui, que terá, né, as cortinas, a travessa, recobrirás de ouro. Capítulo 33. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Jesus também é a arca da aliança. Aqui que entra, né, atrás do véu, a tampa, né? E no Santo dos Santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Então, muitos se perguntam onde foi parar a arca da aliança. Pode ser até que se encontre a arca da aliança depois, mas para nós que cremos em Jesus, Jesus é a nossa arca da aliança. Aqui, pela palavra, talvez nunca se ache mais a arca da aliança, porque a arca da aliança sumiu. E é por isso, entre outras razões, que os fariseus, saduceus, os poderosos daquele tempo, talvez seja até uma maldade que eles tenham cometido, né, em tempos passados, né, como Jesus mesmo fala,
Ai de vós que matais os profetas, né? Vocês são como sepulcros caiados. Talvez Jesus, em sua onipotência, onipresença e onisciência de Deus, saiba que alguém fez alguma maldade e sumiu com a tábua da lei, com a arca da aliança. Por que não? As pessoas tinham uma perversão tão enorme, né? Eles eram tão perversos, tão maldosos, tão malignos, que poderiam ter feito isso no auge da corrupção do povo de Deus, né? E como tudo as pessoas querem colher no final, a maldade, eles foram colher a maldade deles através disso também, sabendo que, do mesmo modo como disseram que Jesus não tinha morrido, pode ser que também, simbolizando a maldade deles, como tudo em Deus acontece, tanto a bondade e a maldade se repete, Deus, ele é misericordioso. Deuteronômio capítulo 30. Dou-te dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Como esses fariseus, saduceus e poderosos, eles estavam no caminho da morte, escolheram, como mais uma vez fizeram, dizer que Jesus não tinha ressuscitado, estava morto. Assim como devem ter feito com a tábua da lei, com a arca da aliança. Devem ter desaparecido com a arca da aliança também, para continuar com os erros, achando que o mundo não ia acabar, pois eles não criam na ressurreição, né? Não criam em anjos, não criam na ressurreição. Então, a explicação, né, talvez pelo que nós estamos lendo aqui, refletindo, pode-se tirar isso também. Então, gente, esse trecho é muito importante, porque esse trecho também, ele tem toda a existência e passagens que ocorrerão no céu também. Porque aqui é Deus falando, e no céu é Deus que sempre fala, a última palavra sempre será de Deus, tanto na terra como no céu. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser.